Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas, com diferentes especialistas. Informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e, sobretudo, dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Takeda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá a todos, muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Dar Voz à Vida no Cancro do Pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e estarei convosco para trazer mais informações sobre esta patologia que afeta tantos portugueses, falo-vos do cancro do pulmão. E neste novo episódio vamos falar de como tem evoluído o tratamento do cancro do pulmão ao longo dos últimos anos. E para nos falar detalhadamente sobre este tema, temos a doutora Bárbara Parente, médica pneumologista, coordenadora da Unidade de Cancro do Pulmão do Hospital CUV Porto. Doutora Bárbara, muito obrigada por aceder ao nosso convite e partilhar a sua voz. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada e eu, bom dia. É um gosto, mais uma vez, poder participar em atividades que representam a minha atividade clínica, o meu dia-a-dia. Acho que é isso que as pessoas querem ouvir e querem saber. É quem trata, não é? Sem dúvida. E olhando para este tema, gostaria de pedir-lhe que, em traços gerais, conseguisse ajudar-me e ajudar-nos a perceber como é que foram estes últimos 10, 15 anos, quando olhamos para o tratamento de um doente com cancro de pulmão. Olha, posso lhe dizer que nos últimos 15 anos a mudança no tratamento do cancro de pulmão foi radical e, de facto, foi apaixonante para quem trabalha nesta área. Particularmente até nos estádios mais avançados de doença. E eu, para clarificar um bocadinho a situação, os estádios mais avançados são cerca de 60%, 50%. São muitos doentes ainda que nos chegam numa fase avançada de doença, precisamente porque o cancro cursa silencioso muitas vezes nas fases iniciais, e a não ser as pessoas que estão muito proativas e têm receio de ter um cancro do pulmão e procuram o médico, ou têm um pequeno nódulo e procuram o médico, grande parte dos doentes chegam-nos numa fase já muito tardia. E esse era o nosso grande problema, mais até do que estúdios precoces, para os quais existe uma cirurgia, e neste momento até com técnicas inovadoras, por videotoracoscopia, onde nem sequer é necessário abrir o pulmão todo, como era quando eu comecei a trabalhar, e portanto, digamos que essa parte é mais fácil neste momento. Agora, as terapêuticas inovadoras, de facto, são muito importantes para nós nos doentes com doença muito avançada, estadios 3B4, falamos nós, ou fases 3B4 mais simples para os doentes perceberem um bocadinho mais avançados. E aí, efetivamente, já neste milénio, e particularmente, eu reporto-me à minha prática clínica, mais ou menos à volta de 2006, nós começámos a usar terapêuticas target, terapêuticas dirigidas na altura muito seletivas, de uma forma muito focada, com mutações muito dirigidas em 10 a 15% dos doentes. Tivemos sempre o excelente apoio do Ipatimub, que é uma referência para nós e que nos faz estes estudos de biologia molecular, e é bom que o referirmos aqui porque eles são uma parte importante para nós, além da anatomia patológica, que também vem a melhorar os seus conhecimentos, e que não basta dizer que o tumor é de pequenas ou não pequenas células, mas dentro do não pequenas células, que são aqueles que são à volta de 75, 80%, ainda temos os adenos, epidermoides, muitos tipos histológicos, que faz com que as terapêuticas hoje sejam diferentes e as mutações sejam diferentes. E, portanto, tudo isto veio trazer uma mais-valia muito grande no tratamento do cancro. E, portanto, como lhe dizia, a partir de 2006 nós começámos a fazer terapêuticas devagarinho, ainda com técnicas mais simples, por PCR. As coisas foram evoluindo e devo dizer que hoje em dia nós temos mais de 50% dos doentes que nós tratamos em estadios avançados, podemos oferecer terapêuticas inovadoras ab início. Estas tais terapêuticas target, tipo chave na fechadura, terapêuticas orais, que o doente pode fazer tranquilamente em casa, e a imunoterapia, que é tão falada, toda a gente fala na imunoterapia, e às vezes não compreendem como é que como é que eu não posso fazer e aquele doente pode fazer. Claro que depois há características especiais dos doentes e marcadores especiais que permitem o uso ou não desses marcadores. Mas não temos dúvidas que o avanço foi extraordinário e, portanto, hoje em dia nós temos uma possibilidade, até a sobrevida era muito curta, nos doentes aos 5 anos, as coisas estão a mudar. Estamos a falar de sobrevidas globais, porque quando falamos em sobrevidas de cirurgia são altas. Falamos nas medianas totais, nos estadios avançados. Portanto, neste momento, por outras palavras, para depois podermos escalpelizar mais um bocadinho, nós temos
para além da quimioterapia, que ainda continua a ser usada neste momento, associada ou não às terapêuticas diferenciadoras que temos agora, nós temos toda uma panóplia de terapêuticas, quer de imunoterapia, quer terapêutica target, que podemos usar aos nossos doentes. Assim eles nos cheguem numa fase não muito sintomática, porque aqui um dos fatores piores para nós, no sentido de não lhe podemos oferecer tudo aquilo que queremos oferecer, é o doente vir com um estado geral que não seja muito bom, e às vezes acontece. E vêm polimetastizados em vários órgãos, e isso pode nos vir complicar um bocadinho as terapêuticas que queremos fazer. Agora, desde que os doentes venham com um bom estado geral, efetivamente as hipóteses são grandes. Ou seja, perceba então que há tantas novidades que certamente concordará que esta evolução tem vindo a afetar muito positivamente a vida dos doentes e também dos seus cuidadores. Sim, 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 mas claramente eu até recuava um bocadinho antes de dar essa resposta, porque como eu trabalho nesta área há mais de 30 anos, e portanto quando eu comecei a trabalhar nesta área, efetivamente só tínhamos a quimioterapia e mais nada, era para nós muito frustrante quando lhe fazíamos primeiro ou segundo esquema de quimioterapia, o doente não respondia, nós tínhamos a sensação que não podíamos fazer muito mais pelo doente. Hoje em dia é muito gratificante, porque nós temos muita coisa para oferecer aos nossos doentes, podemos ir ali primeira linha, segunda linha, terceira linha. Naturalmente que tudo isso vai afetar a vida de todos, a vida do cuidador, a vida do doente e a vida do médico, a vida de todos. Os doentes vivem melhor, têm mais qualidade de vida, fazem terapêuticas que são muito menos agressivas e permitem chegar a uma outra linha de terapêutica. Muitas vezes, quando são pessoas jovens, mantêm a sua atividade profissional, que era uma coisa impensável. Antigamente mantenha. Tenho muitos doentes, infelizmente, jovens. Temos doentes, embora a média do cancro de pulmão seja a partir dos 65 anos, ou digamos 65, 65, temos a maior parte dos doentes, mas temos já muitos doentes com 30, 40 e 50 anos. E, portanto, são doentes na fase ativa da sua vida, pessoas muitas vezes empreendedoras, com grandes projetos de vida, e que nós não lhe podemos negar essa possibilidade de continuar a ter esses projetos de vida. E aí é que nós, sempre que possível, tentamos dar-lhe terapêuticas que lhes permita continuar a ter essa atividade. E é aqui aquilo que eu costumo dizer sempre: não basta conhecer os guidelines, temos que conhecer os doentes. Porque não há doenças, há doentes. Eu posso ter 3 doentes com a mesma doença e ter que os tratar de uma maneira que não seja exatamente igual, porque cada doente é um caso, cada caso é um caso, e temos que olhar para ele do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, socioeconómico, familiar. Há uma série de fatores que vêm de facto a afetar isso. Eu tenho muitos doentes a trabalhar, até a fazerem quimioterapia associada à imunoterapia, a outras terapêuticas, e que sabem que os primeiros dias podem estar um bocadinho mais sintomáticos, mas depois voltam ao seu trabalho, e eu encorajo-os a continuar a trabalhar. E por outro lado também os familiares, também nós não tratamos só os doentes, tratamos os familiares também. O cuidador é uma peça, desculpa a expressão, é alguém muito importante no doente. Primeiro porque o doente muitas vezes não ouve metade do que nós lhe dizemos, porque está completamente bloqueado, sim, particularmente nas fases iniciais das consultas. O cuidador tem aqui um papel muito importante, e quanto mais esclarecido e mais apoiado ele estiver, melhor trata o seu familiar ou o seu amigo, que às vezes são apenas amigos, portanto, não só se sente mais feliz porque pode fazer o melhor pelo seu familiar, como também consegue manter a sua própria atividade. Para nós, naturalmente, que a satisfação que nós temos, ou a satisfação que eu particularmente tenho quando saio de casa todos os dias e penso que vou fazer algo diferente pelos doentes e tenho algo para oferecer àquele doente A, B ou C, acredito que é muito, muito compensador, e é uma das razões que faz com que eu continue a gostar muito daquilo que faço. Uhum. Sim, e percebemos pela sua voz, de facto, tem sentido como um privilégio, não é? Participar no avanço da medicina, na evolução da abordagem a estes doentes, e já me trouxe aqui algumas melhorias concretas, quando falamos na evolução das abordagens terapêuticas para os doentes, para as famílias, mas também às equipas médicas, não é? Acredito que, enquanto parte de uma equipa, no fundo avançam ao mesmo tempo que a medicina vai avançando. Ai, claro, claro. Não, hoje, e repare que tudo isto que estamos aqui a falar é importante integrado numa equipe multidisciplinar. Não sou eu que tomo as decisões sozinha. Nós temos um grupo multidisciplinar, desde a radioterapia, a cirurgia torácica, a radiologia, a anatomia patológica, onde todos discutimos qual é a melhor situação para aquele doente, além de que temos apoio nutricional ao doente, apoio psicológico ao doente, isto é,
há todo um conjunto de pessoas, de médicos, de profissionais de saúde, que todos juntos fazem o melhor pelo doente para que ele possa sentir-se bem e apoiado. Isso possa sentir apoiado. Isso é muito importante, que o doente sinta que mesmo quando não está connosco, nos pode contactar se tiver um problema que não esteja bem, que pode discutir uma dúvida, enfim. Portanto, tudo isto de facto faz parte do tratamento ao doente. O tratamento ao doente é um contínuo de cuidados. O doente, desde que nos chega até, infelizmente, alguns que não sobrevivem até ao fim da sua vida, têm que ter o acompanhamento, que é o chamado contínuo de cuidados, que vai muitas vezes até aos cuidados paliativos, que é outra ideia errada. E se me permite que eu meta aqui só um minutinho sobre isso, porque acho que é uma altura boa para divulgar isso, não só aos doentes, como aos familiares. Os cuidados paliativos não é para as pessoas que estão a morrer. Os cuidados paliativos é para serem acompanhados desde uma fase muito precoce, porque se nós conseguirmos trazer os doentes, e eu faço isso com muita frequência na minha prática clínica, chamar os colegas que trabalham nessa área para corrigir um problema de desconforto que o doente tenha de qualquer natureza. Eles fazem isso muito melhor do que eu e ajudam o doente a viver melhor, e certamente e seguramente, isso está comprovado até cientificamente e por artigos publicados, o doente vive mais tempo, faz mais tempo as quimios, as imunoterapias ou aquilo que for, do que se não tiver esse tipo de apoio. E se quiser que lhe dê um exemplo concreto, posso-lhe adiantar já. Estou-me a lembrar, tenho muitos exemplos, mas tenho na minha cabeça de uma senhora que é minha doente desde janeiro de 2016. Entrou na altura com metástases cerebrais, portanto, uma situação avançada, os tais estadios 4 avançados. Esta senhora foi logo integrada nos cuidados paliativos. Porquê? Porque tinha metástases cerebrais e precisava de outro tipo de apoio. Continuamos a tratá-la, tinha uma mutação especial, estava naquele grupo de pessoas que tinham uma mutação que lhe permitia fazer uma terapêutica oral. A partir daí, a senhora já teve várias complicações, já teve um tromboembolismo, já teve uma pancreatite. Ao longo da sua vida, nós vamos-la internando, internamos-la nos cuidados paliativos, vamos acompanhando a situação. Cada um de nós vai tratando a sua parte e aquilo que tem que tratar. A senhora continua bem, com uma vida ativa, é voluntária inclusivamente, trata da neta que está na escola, faz férias no Algarve, tem uma vida normal. Portanto, veja a importância que tem toda a equipe e todo o acompanhamento que se possa fazer a estes doentes. Deixe-me só dizer dar-lhe mais um pequeno exemplo para clarificar um bocadinho também. Estou a pensar na assistência que posso ouvir, no impacto que isto possa ter positivo nas pessoas, que é isso que eu pretendo com aquilo que estamos aqui a conversar. Posso-lhe dar o exemplo de uma outra doente, jovem, com 40 e poucos anos, que me chegou completamente metastizada numa situação grave, chegou há 5 anos, que começou a fazer imunoterapia, portanto, tinha indicação para fazer. A senhora vinha em cadeira de rodas, com metástases a nível de vários órgãos, esteve na minha consulta esta semana, por isso que me lembro bem dela. A senhora, neste momento, está livre de doença, já suspendeu a imunoterapia, tem uma vida ativa também, está a trabalhar e não tem sequelas neste momento. Portanto, não estamos aqui a dourar a pílula nem dizer que todos os casos são espetaculares. Aquilo que eu estou a querer dizer é que, efetivamente, hoje em dia, com as terapêuticas inovadoras, nós damos a possibilidade a muitos doentes que possam, de facto, fazer uma vida normal e tenham uma regressão dos sintomas. Não falamos em curas. Eu não gosto de falar em cura, eu gosto de falar em regressão de doença, em livre de doença, porque nós temos sempre o risco que esta doença possa eventualmente algum dia ter alguma evolução e, portanto, nesse sentido, nós não podemos, de facto, dar falsas expectativas aos doentes, temos mesmo que ser sinceros para que as pessoas percebam que nós não somos charlatões e que estamos aqui a dizer a verdade. Noutros casos, às vezes não corre assim, quando os doentes vêm muito mal e não têm alguns marcadores mais adequados. Mas isto está a acontecer hoje em dia. E era impensável em 1990, quando eu comecei a tratar o cancro do pulmão. Era impensável. Mas é bom, é também para isso que serve este podcast, para trazer até ao público em geral esta realidade que muitas vezes é ofuscada por casos menos positivos. E já agora, já que estamos a falar aqui em transparência e trazer à luz do dia, se calhar esclarecer alguns mitos, eu gostava de saber qual é a sua, se pode partilhar connosco as suas ideias acerca do acesso dos doentes às terapêuticas disponíveis, porque há pessoas que dizem que Portugal não tem acesso a quase nada, que há demasiadas diferenças no acesso às terapêuticas se compararmos Portugal com outros países da Europa ou com os Estados Unidos. Qual é a sua perspectiva? Não, a minha perspectiva é exatamente o contrário. E temos de dizer bem do que está bem, e às vezes nós só gostamos às vezes de falar mal, mas também não é verdade. Nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde, pelo menos tínhamos um bom Serviço Nacional de Saúde, e temos um bom Sistema Nacional de Saúde.
quando digo no Sistema Nacional de Saúde, estou a associar tudo aquilo que seja possível fazer pelo doente, desde os serviços sociais, os hospitais privados, o Serviço Nacional de Saúde. Cada doente depois acaba por se orientar de acordo com os seus subsistemas e com a possibilidade que tem. Mas dentro do Serviço Nacional de Saúde, e aqueles doentes que não têm a possibilidade de poder sair do Serviço Nacional de Saúde, hoje em dia, do conhecimento que eu tenho, não é recusado ao doente alguma terapêutica inovadora, desde que devidamente justificada. E hoje temos terapêuticas caras, de facto. As terapêuticas inovadoras são muito caras, as terapêuticas-alvo, as terapêuticas personalizadas, as terapêuticas orais são muito caras e a imunoterapia, mas o Infarmed habitualmente dá resposta e autoriza fármacos inovadores, e os colegas que estão neste momento no Serviço Nacional de Saúde, como eu estive durante muitos anos, sei que continuam e conseguem fazer. E, portanto, se compararmos com outros países da Europa ou até mesmo com os Estados Unidos, se calhar o nosso sistema de saúde é melhor que o deles, porque eu também contacto com esses colegas e sei muitas vezes que os doentes não têm essa possibilidade e até põem muitas vezes tetos de ter mais de 80 anos ou ter menos de 80 anos, e as terapêuticas são diferentes. E nós aqui em Portugal não fazemos essa distinção. Ser mais velho ou ser mais novo não é uma razão para deixar de tratar. Tem a ver com o estado geral do doente, com a parte cognitiva. Olha, eu dou-lhe outro exemplo. Tenho um doente que é um juiz desembargador, um senhor com 86 anos, que foi à minha consulta a semana passada, que depois de eu lhe explicar os prós e os contras da terapêutica, me disse: doutor, eu quero ser tratado, eu estou a escrever um livro, tenho muitos projetos de vida ainda, tenho uma família e eu quero viver. Não é justo que se retire a este doente a possibilidade de ser tratado. Às vezes temos doentes com 75 anos ou menos e que vão com muita debilidade, acompanhados por familiares e que já nem sequer falam por eles, são os familiares que falam. Portanto, a idade por si só não é um fator, em minha opinião, para deixarmos de tratar. Claro que temos de ter atenção às comorbilidades do doente mais idoso, ajustarmos a terapêutica de acordo com o doente mais idoso. Portanto, a grande arte de tratar o cancro do pulmão é nós termos consciência e ajustarmos ao doente. Por exemplo, se eu tenho um doente idoso que tem uma indicação cirúrgica, mas que já tem uma insuficiência respiratória, que a anestesia se encolhe quando lhe põe a hipótese cirúrgica, eu tenho outras alternativas. Tenho uma radioterapia estereotáxica, radiocirurgia, que posso fazer ao doente, e tenho na minha consulta esses doentes. Estou a ver aqui imensos na minha cabeça neste momento, a quem fiz isso há alguns anos atrás e continuam ótimos. Ainda ontem eu tive um doente na consulta, tinha 2 tumores, um à direita e outro à esquerda, que não tinha condições nem sequer cognitivas para poder fazer uma cirurgia. Fez uma radiocirurgia em cada um dos pulmões, foi há 2 anos, o senhor esteve ontem na consulta e está muito bem. Portanto, mensagens a passar. A idade não é só por si um fator de diferenciador das terapêuticas. Fazem-se terapêuticas inovadoras em Portugal, fazem-se para além de se poderem fazer ou porque estão autorizadas pelo Infarmed, ou porque se fazem à UES a pedir autorização, ou porque há programas de acesso precoce onde os doentes podem ser inseridos, ou até em muitas situações, quando já se esgotou tudo e se justificarmos bem por várias características do doente, habitualmente não são recusados. Portanto, não digamos mal de tudo, aproveitemos e lutemos, temos é que lutar, não podemos cruzar os braços e lutar por aquilo que achamos que é justo e que é importante para o doente. Nós começamos esta nossa conversa olhando para aquilo que foi a evolução e agora vou pedir-lhe para fazer aqui um exercício difícil, que é a futurologia. O que é que acha que os doentes podem esperar ainda de evolução nesta área? Muito. Olha, eu acho que de facto os doentes têm muito a esperar e que muito se vai fazer, porque há imensas terapêuticas neste momento que eu tenho a certeza absoluta que estão em fase de desenvolvimento. Nós temos imensos ensaios clínicos a decorrer na área do cancro do pulmão, imensos, com terapêuticas inovadoras, algumas que já estão a ser usadas, associadas com outras, associar terapêuticas inovadoras com imunoterapia, quimioterapia com terapêuticas inovadoras, os próprios, o NGS, portanto, os estudos de biologia molecular que nós fazemos, mostram-nos imensos marcadores. Alguns deles ainda não têm umas terapêuticas adequadas, mas já estão em estudo. Eu já sei que daqui a 1 ano ou 2 elas vão estar cá fora. Outros têm uma terapêutica para fazer neste momento e pensamos, e amanhã, se o doente ganha assistências, já estou a trazer estudo e sabemos que daqui a 2 ou 3 anos essas irão estar em tratamento ativo. Portanto, eu não tenho dúvidas neste momento, e aquilo que nós, pneumologistas oncológicos ou outros oncologistas que não sejam pneumologistas, mas tratem o cancro do pulmão, gostaríamos era de no futuro nem precisarmos de operar os doentes, isto é, que fosse o nosso sistema imunitário, através das imunoterapias, das terapêuticas
que temos inovadoras que pudessem destruir estes tumores e tenho expectativa que isso possa vir a acontecer numa grande quantidade dos casos. Mas mesmo enquanto isso não acontece, desde tratar a doença precoce com cirurgia ou radioterapia, de acordo com as situações, até às terapêuticas inovadoras, eu tenho a certeza que cada vez mais vamos mudar o paradigma do cancro do pulmão, que se vai tornar uma doença crónica, que os nossos doentes vão viver mais e, portanto, a minha mensagem é de esperança para os doentes e para os familiares. E para quem trata, de facto, o cancro do pulmão, porque as terapêuticas inovadoras já estão a mudar a sobrevida do cancro do pulmão no mundo e em Portugal também, como é evidente. Agora, tentem, quem puder, deixe de fumar, por favor. Sem dúvida. Mensagem fundamental. Continua a ser, não é só, há outros fatores, mas continua a ser um fator determinante e importante. Doutora Bárbara Parente, foi um prazer ouvir, sobretudo esta quase lição de história na evolução dos tratamentos, mas acima de tudo o continuado otimismo que nos brindou ao longo desta nossa conversa. Foi um prazer ouvi-la aqui no Dar Voz à Vida no Cancro do Pulmão e contar com todo este seu conhecimento, podendo partilhá-lo com os nossos ouvintes acerca deste tema. E também tenho de agradecer a quem nos ouve por continuarem desse lado ou acompanhar-nos. Nós contamos com todos no próximo episódio, onde vamos de facto continuar com um tema que complementa muito bem aquilo que acabamos de ouvir por parte da doutora Bárbara Parente. Vamos estar à conversa com a doutora Teresa Almodóvar, que nos vai falar sobre a importância dos ensaios clínicos no tratamento do cancro do pulmão. Continua a fazer parte destas nossas conversas, ouvindo-nos na plataforma Spotify ou Google Podcast, ou ainda no nosso site pulmonali.pt. Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas, com diferentes especialistas. Informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e, sobretudo, dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Takeda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal.